Tudo vai começar agora, aqui na Mega 94, o programa mais ouvido de toda Campo Grande. Mega Shake. Enquanto isso, nas outras rádios, Mega Shake. Tudo que todo mundo curte, junto e misturado. Agora, Mega Shake. Agora, bora pro nosso tema de hoje do Mega Shake, né, Robson? A nossa pergunta hoje à tarde tem a ver com um milagre que a tecnologia está prometendo para os próximos anos. O milagre da multiplicação do bife, né? O milagre da multiplicação do hambúrguer, só que em laboratório. E a nossa pergunta hoje é essa. Você comeria uma carne, bife, hambúrguer, sei lá, uma carne sintética, uma carne feita em laboratório? É claro que a partir de células bovinas, mas de algum modo produzida em laboratório. Queremos saber de você se você comeria carne feita em laboratório. A nossa pergunta para você responder através do WhatsApp 67991439494 e também pelo Facebook. É isso, Jéssica? facebook.com/mega94fm, também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Mega 94FM. Aguarde esse assunto muito interessante hoje. Já deu para você perceber que o assunto é polêmico. Você comeria carne sintética, ou seja, carne feita em laboratório? No programa de hoje nós queremos discutir e conversar com você sobre como a tecnologia da carne impacta o cardápio do sul mato-grossense, a economia do Mato Grosso do Sul. Tecnologia da carne sintética é o nosso assunto. Essa é uma proposta inovadora que visa, primeiro, reduzir o espaço necessário para a agropecuária tradicional. Tem também um objetivo, segundo eles, de consumir menos água e energia e produzir carne suficiente para cerca de 9 bilhões de pessoas a partir aí dos próximos 30 anos. E essa moderna tecnologia já está acenando com essa possibilidade da produção de carne sintética, carne em laboratório, com entrada no mercado a partir não de 2020, mas de 2021. Essas pesquisas começaram na Holanda em 2013 e no exterior já até existem restaurantes que oferecem esse tipo de carne já no seu cardápio, e é uma novidade, evidentemente. Agora, o preço do prato ainda não está acessível para a maioria dos mortais como nós aqui, né? Mas os pesquisadores garantem que essa produção de carne em laboratório exige 99% menos de espaço e 96% menos de água do que a pecuária tradicional. Eles alegam que os laboratórios vão poder produzir carne suficiente aí para, por exemplo, 175 milhões de hambúrgueres com as células de um único boi, enquanto que na pecuária tradicional seriam necessários cerca de 400 mil animais para conseguir chegar a esse total. E os cientistas prometem ainda controlar os níveis de gordura, de colesterol. Dizem que haverá um controle também das substâncias químicas, por exemplo, antibiótico não vai ter nessa carne e outros elementos químicos aí que supostamente podem fazer mal para a saúde. Para conversar com a gente sobre esse assunto, já está aqui no estúdio a nutricionista Tatiana Sarmento. Já esteve conosco outras vezes, está hoje à tarde outra vez. É importante tê-la com a gente. Alimento carne, o cardápio padrão do brasileiro, especialmente na hora do almoço, é arroz, feijão, um bife, né, ou uma carne temperada ali e tal, e uma salada, né? Esse cardápio padrão nosso atende bem às necessidades de um indivíduo ou não? Com certeza. Há individualidade, né? Tem gente que não tem boa tolerância a certos tipos de grãos ou até mesmo a carne, mas de um modo geral o valor nutricional do prato brasileiro, ele é maravilhoso.
né? Inclusive a combinação arroz e feijão também. Sério? Tem muitos vegetarianos, veganos também, que fazem só o consumo por conta dos aminoácidos que eles casam, né? Do arroz e feijão. Mas essa combinação da carne, que é fundamental no prato, o arroz e feijão, atende bem, com certeza, as nossas necessidades. E não podemos deixar de colocar a salada, né? As saladas, legumes, os micronutrientes, que são importantes. Faz alguma diferença o modo de preparo da carne? A carne cozida tem alguma vantagem em relação à carne frita ou assada? Como é que é? Na nutrição funcional, a gente preconiza cozida ou assada. Até o grelhado a gente pede que não, né? Tenha um menor consumo por conta da formação de acroleína, que é uma substância cancerígena. Então, a preparação ela é sim importante e é mais recomendável assado ou o cozido. E o valor, vamos dizer assim, nutritivo, né? Do espetinho com mandioca, do churrasco com mandioca. Como é que a senhora avalia? É sempre positivo ou tem alguma coisa aí que não recomenda? A gente fala que tudo depende, né? Mas no caso do espetinho, por exemplo, a gente tem o carvão, né? Então, também tem essa produção de acroleína, né? Não evitar o consumo excessivo. A brasileira, principalmente aqui no Centro-Oeste, a gente tem um alto consumo de churrasco, né? Então, a gente sempre recomenda vegetais verdes escuros junto para diminuir essa produção no organismo, diminuir o impacto do churrasco. O tradicional abacaxi com canela faz algum efeito? Todo mundo diz, isso aqui é bom para desaparecer o colesterol. O abacaxi ele tem enzimas digestivas naturais, como a bromelina, então ajuda muito na digestão da carne, na digestão dos alimentos. Então, é maravilhoso. Agora, o pessoal mais jovem aprecia muito o consumo de hambúrgueres, especialmente os lanches, sanduíches e tal. É prejudicial, não é aconselhável. O que a senhora pensa em relação a isso? O que você acha? Eu acho que a gente não pode ter a alienação, né? Se a gente está 90% da nossa semana saudável, fazendo atividade física, eu acho que um sanduíche não é um problema. Eu falo muito a analogia do copo cheio e o copo vazio. Quando você tem um copo transbordando, que vira doença, eu preciso primeiro esvaziar esse copinho para, quando você tiver esse prazer de consumir um lanche, um sanduíche, né, que isso não seja um problema. Mas sim um momento de apreciação, um momento social. E eu acho muito importante. Agora, e a novidade aí dos hambúrgueres sintéticos, da carne sintética que já estão prometendo, já existe, embora o valor seja alto, né? Mas diz que a partir de 2021 teremos carne sintética nos cardápios aí do mundo todo. Como é que a senhora avalia essa possibilidade? Eles dizem, deixa eu só completar, eles dizem que ela terá menos gordura, menos colesterol, não terá antibióticos. Isso faz dessa carne um bom alimento, não? A argumentação deles para a produção de carne sintética é muito boa, né? Que a gente tem aí um espaço bem grande da área cultivável na agropecuária, né? Chega a 70%. Então, nós teríamos uma maior área de cultivo para outras coisas. O impacto sobre o meio ambiente, né? Então, o argumento é bacana, só que, em grande escala, essa produção grande de escala da carne sintética não garante que nós não vamos usar, por exemplo, um antibiótico. Então, essa é um ponto a considerar, né? E o valor nutricional, acredito que não será o mesmo, né? Diminuir gordura, colesterol, na nutrição funcional, a gente já fala que isso não é um problema. O grande problema das dislipidemias é o carboidrato, né? Então, talvez isso não seja uma vantagem. A gente precisa ter um bom valor nutricional, como a carne tem, vários, né? A gente tem minerais, a gente tem aminoácidos importantes que talvez essa carne sintética não nos dará. Né? Então, em grande escala, eu acho que é uma outra observação. E outra coisa, a gente tem que garantir que a produção, dentro do laboratório, ela não tenha nenhuma origem animal para aqueles que não são adeptos. Né? Como existe dois tipos de carne, a carne sintética animal e a carne sintética vegetal. Né? E normalmente a sintética vegetal ela é de origem soja. Aí a gente tem também um impacto sobre o corpo. Será que essa carne sintética vai ter o mesmo grau de absorção, o mesmo impacto positivo que uma carne normal tem? Talvez não,
né? Talvez não. A gente tem que considerar essa questão de como nós vamos receber essa carne sintética. Há necessidade, então, de aguardar um pouco para saber exatamente qual vai ser o produto oferecido, né? Exatamente, porque essa produção, esses estudos que tem hoje em pequena escala, tanto que o valor ele é alto, eles argumentam que será mais barato do que a carne normal por conta da grande escala e porque substitui uma célula, substitui 400 mil vacas, né? Então, talvez o que a gente tem que considerar mesmo é colocar na balança. Nós estamos sim ajudando o meio ambiente, isso é muito importante, mas será que nós vamos ter vamos receber essa carne de forma correta? Será que ela vai ter o mesmo impacto na saúde, né? Ok. Estamos conversando aqui, agradecemos inclusive com a nutricionista Tatiana Sarmento, ela que falou do possível impacto que a carne sintética poderá ter no nosso cardápio a partir aí dos próximos anos, em especial a partir de 2021. Nosso tema de hoje é o seguinte: você comeria uma carne feita em laboratório? Interage com a gente também pelo facebook.com/mega94fm e pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Mega 94FM. Na edição de hoje do Mega Shake, estamos conversando sobre os impactos das novas tecnologias, especialmente na economia do Mato Grosso do Sul. Para acrescentar informações em relação a isso, está com a gente aqui o Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Celso Martins. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. É um prazer tê-lo conosco. Pelo que a gente sabe, pecuária, agricultura, especialmente a soja, são as principais atividades aí da produção econômica do Mato Grosso do Sul. Como é que está esse fator aqui em relação ao nosso estado no abastecimento do Brasil? Olha, Mato Grosso do Sul ele tem uma posição muito forte na produção de soja, está em terceiro lugar no Brasil. Produção de carne também entre os 3 primeiros. É o principal exportador de carne bovina do Brasil. E, diga-se de passagem, uma carne diferenciada com uma qualidade superior à grande maioria dos estados que atuam nesse mercado internacional. E em que aspectos, assim, o senhor diria que a tecnologia mais avançada tem beneficiado a nossa produção nesses setores aí da pecuária, da agricultura? O que é que o senhor destacaria? Olha, quando se fala em agricultura comercial, competitiva, dentro do mercado globalizado hoje, a tecnologia é a palavra forte. A gente comentava agora há pouco que aqui na frente do estúdio, na Afonso Pena, 15 anos atrás, nós não tínhamos nada, né? Era terreiro. Há pouco mais tempo era uma fazenda. No caso da agricultura em Mato Grosso do Sul é a mesma coisa. O avanço tecnológico que se alcançou com a pecuária bovina, avicultura, suinocultura também, que é um expoente em tecnologia, cultura da soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, é algo extraordinário. Eu ainda me sinto jovem, mas quando comecei a trabalhar em Mato Grosso do Sul, nós plantávamos soja com a expectativa de produção de 18 sacos por hectare. Hoje se planta na mesma área com uma expectativa acima de 60 sacos por hectare. Isso é tecnologia pura, em vários aspectos, na área de melhoramento genético, na área de avanço de conhecimento de manejo de solo, de controle de pragas e doenças, tudo isso avançou extraordinariamente e não parou. A cada ano a gente percebe um aumento de produtividade. Existe uma informação que ela é muito usada para ilustrar esse tipo de situação, que a gente vem crescendo em torno de 10%, 15% na produção a cada 2, 3 anos, sem aumentar a área cultivada. Isso se deve à tecnologia. Para o programa de hoje, inclusive a Jéssica preparou uma reportagem que daqui a pouco nós vamos colocar no ar, do uso de drones, né? O monitoramento através de drones nas lavouras, com informações muito mais precisas e beneficiando a produção. E daqui a pouco também, inclusive, nós vamos ter, durante o intervalo, para você que acompanha pelo Face, pelo YouTube, uma reportagem especial da DNTL
com relação ao sistema de placas fotovoltaicas para captação de energia solar e tudo isso. Daqui a pouco no programa. Mas em relação a esses aspectos, assim, tipo uso de drones, energia solar, o senhor diria que também é tudo muito positivo. Não há nenhum óbice, nada de negativo na sua avaliação? Não, de forma alguma. A tecnologia do drone, para começar a resposta, ela quase que nos atropela hoje, né? Porque é outro exemplo de que há 4, 5 anos atrás nós não tínhamos nada, a não ser no aspecto de hobby, de esportes e algumas coisas. Hoje o drone está presente já no monitoramento, no trabalho de controle de doenças, de identificação de problemas, de avanços das próprias culturas. E agora, recentemente, ele começa a ser utilizado como uma forma segura também, muito mais segura do que as tradicionais, para pulverizações agrícolas, seja para defensivos, para agrotóxico ou para adubação. O próprio drone distribui o veneno pela plantação, né? O Ministério da Agricultura, que eu represento, ele lançou agora recentemente uma instrução normativa regulamentando essa possibilidade do uso do drone. E você já encontra no mercado equipamentos que apresentam aspectos de segurança na aplicação muito superiores aos equipamentos tradicionais. Eu já vi também informação com relação ao uso do drone com uma haste, uma câmera, para passar por entre a plantação e verificar que tipo de problema está havendo ali, para facilitar o trabalho do produtor, né? Manchas de solo, crescimento das plantas, tudo isso é muito mais perceptível, muito mais rápido com drone do que com os mecanismos tradicionais. A outra questão que você levantou da energia solar, ela deve favorecer muito. O Brasil é muito novo, ainda engatinha na regulamentação de algumas coisas. A gente está vendo uma discussão agora com relação à taxação de uso de energia solar, mas são tecnologias que vieram para ficar. E a prática agrícola, e principalmente se considerarmos a irrigação, que é algo que avança muito lentamente em Mato Grosso do Sul, mas tem um potencial enorme, com o uso a possibilidade de uso de energia solar, passa a ser uma atividade competitiva. Então nós caminhamos para isso e não há como retroceder. E quanto à produção da chamada carne sintética em laboratório, colocando no mercado a partir de 2021, já avaliou essa situação também ou ainda não? Avaliamos. Ela deve trazer também alguns impactos, principalmente se você considerar que Mato Grosso do Sul ele é um grande produtor de proteína animal, alguns impactos no sentido de equacionarmos as atividades para termos mais uma alternativa de competição com a nossa carne tradicional para o consumidor. Um aspecto que é muito legal de a gente lembrar nessa evolução da agropecuária, isso não é Mato Grosso do Sul, isso é o mundo, mas no Brasil isso é muito mais recente, é que a gente incorporou há muito pouco tempo na cadeia de produção dos alimentos a opinião do consumidor. Se pensarmos na carne bovina, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você ia comprar no comércio e a pessoa te entregava a carne, você não tinha escolha. Hoje o aspecto visual, o aspecto qualitativo, os sensoriais todos, o nutricional, é tudo avaliado pelo consumidor. Então, esse mercado dessas carnes alternativas, ele vai ser ditado pelo consumidor. E eu acredito que haja um nicho muito surpreendente e favorável a esse novo mercado. Okay. Queremos mais uma vez agradecer a gentileza da sua participação conosco, Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Celso Martins, conversou conosco aqui no Mega Shake. Excelente restante de dia para o senhor. Eu que agradeço, um abraço, achei muito bom estar com vocês aqui nessa alegria do estúdio de vocês. Nosso tema de hoje do Mega Shake é o seguinte: você comeria uma carne feita em laboratório? Tem participação popular chegando aqui pelo WhatsApp 67991439494. Alguém vai responder a nossa pergunta de hoje. E aí, você topa comer um bife, um hambúrguer, alguma coisa que pareça carne, mas seja feita em laboratório a partir de células bovinas?
Ouve aí. Boa tarde, Mega. Em relação à enquete, eu acho o seguinte, eu comeria numa boa, porque a gente já toma droga feita em laboratório, que são os nossos remédios, antibiótico, anti-inflamatório, etc. Se o astronauta tá lá no espaço e come comida feita em laboratório e não morreu até hoje, por que eu vou achar ruim? Eu como o que vier, né? Agora bem pouquinho, mas como. Valeu, beijão da Alvinha. Obrigada pela sua participação. Você também pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp e acompanhar a nossa transmissão pelo facebook.com/mega94fm e também pelo nosso canal do YouTube. Nós vamos conversar agora por telefone com Regis Luiz Comarella, do frigorífico Boi Brás, e um dos diretores do Sicademes, Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados, aqui do Mato Grosso do Sul. Senhor Regis, não sei se acertei aí o seu sobrenome, Comarella, que avaliação o senhor faz do atual quadro econômico para o setor aí dos frigoríficos aqui no Mato Grosso do Sul? Meu nome é Regis Luiz Comarella, eu sou diretor proprietário do frigorífico Boi Brás, fica em São Gabriel do Oeste. E quanto à situação do setor hoje, eu acho que ela é positiva. Nós estamos passando, lógico, por uma dificuldade de compra, porque a estiagem este ano está acima do normal. Mas estamos conseguindo fazer as escalas não com capacidade total, mas também hoje o produto acabado nosso, e não só nosso, em todo o estado, não é o que a gente costuma a fornecer, porque ela não está com acabamento ideal, mas mesmo assim a carne vem sofrendo um reajuste e vem acompanhando o preço da arroba. A arroba teve uma alta significativa, porque além da estiagem tem o fator China, que ajudou a elevar o preço da arroba. Então, no momento, o setor eu considero positivo para o setor dos frigoríficos. Nós estamos conversando com o Regis Luiz Comarella, do frigorífico Boi Brás, um dos diretores aí do Sindicato dos Frigoríficos. Essa possível produção de carne em laboratório, mediante o uso aí de tecnologia avançada, já preocupa de algum modo o setor de frigoríficos aqui do Mato Grosso do Sul? Quanto à pergunta de vocês em relação a viabilizar a carne sintética ou celulares, eu acho que isso é um debate mais para o futuro, não para agora. Não vejo que possa influenciar no nosso segmento no estado. Hoje o nosso estado, sem sombra de dúvida, a pecuária sul-mato-grossense é a melhor do Brasil. Nós temos hoje até um diferencial quando falam a carne de Mato Grosso do Sul, ela geralmente é 10 centavos a mais, 15 centavos a mais em São Paulo em relação aos outros estados. Então eu não vejo problema nessa carne sintética, até porque isso não é o momento ainda. Para evitar surpresas futuras, os senhores pensam em tomar algum tipo de medida para, quem sabe, se não impedir, mas pelo menos controlar o uso dessa tecnologia? Esse assunto até então não foi nem debatido no sindicato, porque é muito cedo ainda, muito cedo, e eu acho que quem está acostumado a sentar na mesa e comer uma carne aqui no nosso estado, ou até mesmo no nível Brasil, dificilmente vai trocar a carne por uma carne sintética. No momento, acho irrelevante essa discussão. Obrigado. Conversamos com Regis Luiz Comarella, do frigorífico Boi Brás, ele que é um dos diretores do Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Mato Grosso do Sul. Você ouviu Mega Shake? É só na Mega 94.